Olá, meu nome é Widmar Ligeiro, sou arquiteto e light designer e estou apresentando a vocês o Estar Íntimo da Casa Design edição 2017. A gente, na verdade, vem trazendo uma proposta de fazer com que a gente tenha um espaço contemporâneo com elementos clássicos, que é uma leitura que a gente desenvolve através da nossa arquitetura. A casa é uma casa feita pelo Zanini e tem uma arquitetura muito própria, muito forte, através de madeiras maciças, troncos. Como vocês podem ver, a gente tem uma estrutura muito aplicada, muito própria, e a intenção era fazer com que a gente conseguisse ter uma mescla de elementos que suavizassem essa arquitetura tão impactante. E um dos elementos que a gente usou e abusou foi a questão do projeto de iluminação. Eu, como light designer, uso há 30 anos a iluminação para os meus projetos. E aí eu queria apresentar a vocês aqui como usamos essa iluminação. A gente partiu daqui da nossa chegada, porque a gente tem aqui um elemento que suaviza um pouco da rusticidade que o espaço tem. A gente vem com uma proposta de mármore branco, que é uma pedra polida para contrapor com a pedra bruta que existe no espaço. E a gente entrou com um elemento que é um filete de iluminação, que é uma luminária, onde a gente usa o LED. É um LED dimerizável, um LED da Stella. E aí a gente tem o recurso de poder aumentar ou diminuir essa luz e ao mesmo tempo frisar e demarcar o espaço de chegada. E aí essa demarcação ela vem através de uma mesa onde você pode fazer uma refeição, você pode jogar, você pode fazer um dever de casa com um filho, escrever alguma coisa, ler alguma coisa. E aí a gente tem o lustre, que marca exatamente a peça principal desse espaço. A gente tem lá atrás um espelho que rebate essa iluminação e temos embutidos com as lâmpadas da Stella, que são pontos focais centrais que dão pontos de brilho. São umas AR70 dimerizáveis e, como vocês podem ver, a gente cria um efeito muito próprio de brilho. Então a gente tem o lustre com as lâmpadas de LED da Stella, que são dimerizáveis também, fazendo a luz difusa, junto com o friso de luz embutida no mármore, que está aplicado no piso, na parede e no teto. Ambas fazem luz difusa e a gente vem com o contraponto da luz pontual a lâmpada R70 de facho, concentrado tanto aqui quanto no aparador, para dar destaque tanto na chegada quanto no objeto do mobiliário. Aqui desse lado nós vamos encontrar um espaço que é um espaço de home, que é um lugar separado para que a gente possa ver um filme, jogar um videogame, assistir um show, e aí você tem um espaço onde a família se encontra e se reúne. A gente vem com a iluminação aqui também. Uma das propostas foi trabalhar na valorização do tronco com uma iluminação embutida no piso, também lâmpadas da Stella, também dimerizável, é uma lâmpada dicróica e a gente na verdade valoriza a textura. É uma lâmpada que tem reprodução de cor fiel e a gente consegue mostrar a textura que a própria arquitetura traz. A gente tem no contraponto ao fundo a parede de pedra maciça, que é um elemento da própria arquitetura do Zanini. E aí houve uma preocupação muito grande de valorizá-la através de uma luz também embutida no chão, como vocês podem ver. Existe todo o embutimento de lâmpadas da Stella, que também são dicróicas, lavando essa parede de pedra. E a gente entrou com esse elemento da grade, que é justamente para respeitar a pedra e soltar e fazer uma estante onde você tenha um local para colocar os objetos, os acervos da família, e a gente poder viver o que a família traz de viagem, compra e curte. A gente, na verdade, tem trilhos eletrificados que são com lâmpadas ora dicróica, ora R70. A dicróica entra com brilho e a R70 entra com uma luz mais pontual, valorizando os objetos, como vocês podem ver. A gente tem uma sequência de trilhos à direita e uma sequência de trilhos à esquerda, onde a gente também banha as obras de arte, o acervo da família, e aí você vê que o papel fica todo valorizado. Tanto um trilho da direita quanto da esquerda, na verdade, eles entram com brilhos nas laterais para dar a dimensão ao espaço,
dar uma amplitude ao espaço e fazer com que a gente consiga entender o espaço como um todo. Junto a isso, a gente vem com uma luz central, que é uma luz feita por tela tensionada da Tensoflex. Junto com ela, a gente colocou os embutidos com luz difusa, fazendo essa luz geral, dando uma sensação de clarabóia, e luz pontual, valorizando os objetos que você tem na mesa de centro. Então você consegue ter a dimensão das laterais e ao mesmo tempo você tem uma marcação de brilho em cima do que você tem de destaque no centro do ambiente. Com isso você consegue criar uma dinâmica e ao mesmo tempo aconchego. A gente tem uma situação que é muito interessante, onde a gente usa na verdade uma automação. Essas lâmpadas da Stella são todas dimerizáveis e são super compatíveis com todos os tipos de equipamento de automação. A gente consegue criar clima para o espaço, dependendo da utilização que você vai dar a ele. Por exemplo, a gente tem nessa situação uma luz geral, podemos ter uma luz onde a gente vai tirar toda a luz do espaço, deixando um pequeno brilho na pedra, porque nessa hora você consegue ter uma leitura de filme, você consegue entender que você pode estar num momento mais descansado, mais relaxado. Fazemos uma outra cena, que é justamente tirando a força do centro e explorando mais as laterais, porque você valoriza as obras de arte e não está ao centro. E temos uma outra cena, que é exatamente o contrário, aonde você consegue mostrar todo o espaço, inclusive a mesa de centro incorporada. Então, desse lado a gente tem a parte de home, e aí você consegue produzir ambientes diferentes. A gente tem aqui nesse lado, que é a continuação e uma transição para o outro ambiente que nós iremos, que é a sala de estar. E aqui nós tivemos uma preocupação de valorizar novamente a pedra, dando continuidade ao ambiente, fazendo com que nós tivéssemos pontos de brilho, com lâmpadas da Stella também, jogando esse foco para dar um brilho nas obras de arte que são acervo da família e ao mesmo tempo valorizando a textura dela. Todas essas lâmpadas da Stella estão sendo recebidas por luminárias da Dimel, que são luminárias de excelentíssima qualidade, uma loja que eu recomendo, onde tem um atendimento maravilhoso, personalizado. Eles têm um showroom super próprio, que você consegue chegar lá e ver assim, das mais variadas qualidades de luminárias, tipos diferentes, tem lustre, abajur, luminária de pé, leitura, e a gente vem apresentando a vocês esse espaço, e tudo que vocês veem de luminária aqui foi fornecido por essa empresa, que eu super recomendo. De cá a gente tem um outro ambiente que na verdade é um espaço de conversação, onde a família vai poder receber os amigos, vai poder entender um pouco melhor do que você tem de contemplação de vista, porque a gente tem uma vista maravilhosa da Baía de Guanabara. E seguindo o mesmo raciocínio, a gente também entrou com trilhos laterais, onde você valoriza a peça do lado direito e do lado esquerdo. Na grade a gente tem a obra de arte valorizada pelos trilhos, ora com lâmpadas dicróicas dimerizáveis ou a R70, justamente para você poder ter o contraste de luz mais lavada e de luz mais concentrada, como você pode ver aqui. Esse efeito é de verdade um efeito para fazer uma marcação, para você entender a obra no centro, e você vai entendendo pela luz que a obra vai se esparramando pelas laterais. Isso é resultado da aplicação. A gente tem uma R70 concentrada aqui e dicróicas lavando, e tem os embutidos dicróicos no piso, também soltando a grade da parede de pedra, fazendo exatamente um contraste e ajudando na volumetria desejada. A gente tem desse lado trilho litrificado, ora também com dicróica com a R70, e aí você tem uma marcação, uma acentuação nas bebidas, nas taças, no arranjo de flor, e as plantas também recebem uma luz. A gente tem os pilares iluminados, também fazendo o mesmo contraponto do outro lado, e as luminárias de leitura, que na verdade podem fazer uma pontuação se você quiser ficar no espaço lendo, contemplando uma leitura, você tem essa ferramenta. Tudo isso
tem acionamento separado e também esse espaço contempla uma automação, justamente para você poder usar o espaço de maneiras diferentes conforme o teu interesse e conforme o seu sentimento. Se você quiser relaxar, você consegue diminuir e ter um espaço um pouco mais aconchegante, mais fraco. Você também tem a situação de você agora ter um ambiente onde você tem as poltronas com mais destaque e as laterais mais esquecidas. A gente pode ter uma outra situação que é ter o centro valorizado e o teto, que também tem essa mesma situação de tela tensionada, com as luzes embutidas de brilho, fazendo a luz difusa, e isso produz para a gente uma situação de claraboia, como se estivesse tendo uma entrada de luz natural. Isso é feito com LED da Stellatech, com na verdade, umas fontes que são dimerizáveis, ou seja, é um equipamento mais sofisticado, é um equipamento que se compatibiliza com a automação, e eles têm toda essa ferramenta para nos atender. E aqui eles nos forneceram essas fontes e por isso a gente consegue ter essa tela tensionada mais fraca ou mais forte. E aí você consegue fazer uma luz difusa mais clara, mais atuada. Então, o objetivo da iluminação foi justamente conseguir valorizar o que a casa trazia consigo da arquitetura do Zanini e colocar elementos mais modernos, mais contemporâneos na aplicação dessa arquitetura maravilhosa que é a arquitetura da Casa Design 2017. Vale ressaltar que no projeto de iluminação nós temos dois grandes elementos. O primeiro elemento é a luminária, que eu costumo dizer que é o corpo, e a lâmpada, que eu costumo dizer que é a alma. Então eu queria salientar que precisamos de um corpo são e de uma alma sã para ter um corpo saudável. Então a gente tem que ter boas luminárias e boas lâmpadas. Então eu tenho a Dimel e a Stellatech em associação para produzir tudo isso que eu acabei de apresentar a vocês. Obrigado.